Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com sua presença nesse itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. Estamos no prólogo e nessa primeira manifestação pública da sabedoria, que é uma das seções do prólogo, nós vemos a sabedoria clamando e começa a fazer uma série de advertências àqueles que não a ouvem, àqueles que permanecem na ingenuidade, na tolice, na zombaria. Nós ouvimos palavras duras e a sabedoria, no versículo que nós vamos meditar hoje, continuará com palavras duras. Sim, meus irmãos, palavras que devem nos chocar e que devem suscitar em nós uma mudança real, uma mudança verdadeira. Olha o que nos diz a sabedoria em Provérbios, capítulo 1, versículo 27. Quando o vosso terror chegar como uma tempestade e a calamidade se aproximar como uma tormenta, quando vier para vós angústia e aflição. Aqui a sabedoria, ela começa uma nova fala, ela começa a apresentar um cenário que se completará no versículo seguinte, que nós ouviremos amanhã, meditaremos amanhã, o versículo 28. E nesta nova fala, a sabedoria começa a apresentar para nós este cenário. Um cenário de terror, um cenário de calamidade, um cenário de angústia e aflição. Não se trata certamente de um cenário favorável, um cenário totalmente desfavorável. A sabedoria está chamando a atenção aqui. Olha, é como se dissesse para nós, olha, essas situações históricas fazem parte da vida de todo ser humano. Fique atento, porque esta situação virá a você. O infortúnio faz parte da vida do ser humano. Todo filho de Adão está sujeito a isto. E nós vamos ver o complemento amanhã. Ninguém está isento, nem mesmo o sábio. Quando a sabedoria começa a apresentar esse cenário para os tolos, para os ingênuos, para os zombadores, ela não está dizendo que os sábios estão isentos também dessas situações. E é aqui que eu chamo a atenção para que nós paremos e meditemos e reflitamos sobre isso. Acontece na vida de todo ser humano, na vida de todo ser mortal. O sábio também. O sábio não está isento pelo fato de ele servir a Deus, pelo fato de ele dar ouvidos à sabedoria. Agora, a diferença da resposta à situação em que a pessoa está envolvida, a diferença é enorme. O tolo responde de um modo, o sábio responde de outro. O ingênuo responde de um modo, o homem da ciência divina responde de outro. O zombador responde de um modo, o homem repleto do entendimento e da inteligência da fé
responde de um outro. O zombador certamente deve responder murmurando contra Deus. O ingênuo deve responder se sentindo superior à situação, e aquela situação para si se trata de uma situação imerecida, na concepção do ingênuo. O zombador deve responder certamente julgando que aquela situação merece ser vingada. Eu devo me vingar em alguém, ainda que eu não saiba de onde que vem a causa dessa situação. O sábio, o homem de ciência, o homem inteligente, tudo isso na perspectiva da fé, na perspectiva da condução do Espírito Santo de Deus, responde sempre pondo sua confiança no Senhor. Chega-lhe o infortúnio, chega-lhe a tempestade, chega-lhe a tormenta, chega-lhe tudo isso. Mas a sua casa permanece firme, permanece estruturada no Senhor. Aliás, essas ocasiões são ocasiões para o sábio crescer na fé e se tornar mais sábio. São ocasiões para que ele possa bendizer a Deus, mesmo no meio da tempestade. Porque ele percebe que essas ocasiões Deus permite que lhe aconteça para fortalecê-lo. Para poder renovar a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Meu querido, minha querida, eu não sei como se encontra a sua vida, em que situação que você está vivendo. Se você está passando por uma situação de tempestade, se você está passando por uma situação de calamidade, ou simplesmente uma situação difícil, se é que podemos usar o advérbio simplesmente para uma situação difícil, não é verdade? O fato é que a sabedoria divina está pronta para te falar e para te conduzir. Ouça a voz da sabedoria e aproveite essa situação para poder se tornar melhor, para se tornar mais santo. Aproveite essa situação para desenvolver em você a paciência, a bondade, o espírito de partilha, a capacidade de ouvir profundo, tanto a Deus como o próximo. Ouvir a si mesmo. Aproveite a situação para o encontro com Deus, para o encontro consigo. Não caia jamais na tentação do murmúrio. Não caia jamais na tentação de maldizer-se. Porque a sabedoria continua falando. E eu ouso dizer, este é um cenário mais favorável para se ouvir a voz da sabedoria do que em um momento de bonança, de tranquilidade, onde tudo vai bem. Que Deus possa te conceder a graça de ouvir a sabedoria divina e, ouvindo-a, praticar o que vem da vontade de Deus, e não só isso, mas ouvindo-a, possa encontrar o consolo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.